Eu sou Fernanda Gama, sou gerente de relacionamento com o mercado da SOS Vida e estou aqui para falar de uma data muito especial que está sendo comemorado agora no próximo dia 14 de outubro, o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. E por ser um programa de grande destaque interno e externo também, eu trouxe hoje aqui um convidado mais que especial, o Dr. Rodrigo Bittencourt, que é médico paliativista e é o nosso coordenador do programa de cuidados paliativos. Muito bem-vindo, Rodrigo. Oi, Fê, muito obrigado. Fico sempre muito feliz em a gente ficar conversando sobre cuidados paliativos, especialmente quando essa conversa será compartilhada, né, reproduzida para outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre cuidados paliativos ou que talvez tenham ouvido falar sobre o tema, mas de forma equivocada, com compreensões ainda pouco construídas do que de fato são os cuidados paliativos e como nós fazemos isso com os pacientes. Então é Excelente. sempre legal a gente conversar sobre isso. Muito bacana. E a gente pode aproveitar, Rodrigo, e falar não apenas do cuidado paliativo, mas falar também sobre um conceito utilizado como uma alternativa flexível e disponível ao mercado de saúde, que é o home care, que ele nasce até antes do programa de cuidados paliativos e a gente tem de bandeira muito consolidada uma premissa muito forte dentro da empresa, que é a segurança assistencial. E isso se estende aos pacientes de cuidados paliativos, assim como aos pacientes dos outros programas, como temos saúde da pele, cuidados pediátricos, pacientes em ventilação mecânica, mas aqui a estrela do nosso bate-papo é o programa de cuidado paliativo. E eu já começo com uma pergunta que a gente ainda percebe muito na população leiga, até em profissionais da área de saúde, um desconhecimento, claro, muito evidente do conceito de cuidados paliativos. De fato, o que são cuidados paliativos? Esclarece para a gente. A gente tem uma definição, né, proposta pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, mas eu acho que vale a pena a gente trazer mais do ponto de vista prático, né? Cuidados paliativos são uma abordagem voltada a todo paciente que esteja enfrentando o diagnóstico ou uma condição de saúde mais grave e que essa condição ameace a continuidade da vida. Então, é uma abordagem multidisciplinar, né? Aqui eu estou representando a figura médica, mas não se restringe aos médicos, né? É impossível, na verdade, fazer cuidados paliativos somente com um único profissional, mas é uma abordagem multi para essas pessoas que estão enfrentando essa condição de saúde que ameace a continuidade da vida. Quando a gente fala de ameaçar a continuidade da vida, culturalmente, nós vivemos em uma sociedade que pouco se fala sobre a finitude, então assusta. Mas cuidados paliativos não é uma sentença, né? Nós não estamos falando que o paciente necessariamente vai vir a falecer daquela condição. Quer dizer somente que aquela doença, por colocar o paciente numa posição mais frágil, uma posição mais vulnerável, ele fica com mais riscos disso vir a acontecer, dele vir a falecer, tá? Mas o objetivo principal dos cuidados paliativos é trazer conforto e qualidade de vida, independente de qual caminho aquele paciente vai trilhar. Se vai ser um caminho de melhora, né, e resolução daquela condição grave, ou um caminho de piora, né, que acontece muito em doenças sem propostas sem condições, na verdade, de ter aquela cura, aquela reversibilidade, que a progressão da doença leva o paciente em algum momento a vir a falecer. Mas são dois caminhos possíveis, tanto de melhora quanto de piora, esse declínio e, consequentemente, finitude, terminalidade, são caminhos que merecem ser enfrentados por aquelas pessoas que estão adoecidas com conforto, com qualidade de vida, com dignidade, que a gente consiga construir esse enfrentamento da doença que é difícil, né? Ainda mais se tratando de doenças graves, mas que a gente consiga amenizar um pouco o sofrimento disso, né? Então, a primeira coisa que eu sempre faço questão de desconstruir, porque muitas pessoas têm a impressão de que cuidados paliativos se tratam de uma abordagem exclusiva para pacientes com doenças incuráveis, uma abordagem exclusiva para pacientes com câncer, uma abordagem exclusiva para pacientes que estão em final de vida. E não é uma verdade. A gente cuida também de pacientes com câncer, a gente cuida também de pacientes que estão em final de vida, a gente cuida também de pacientes que estão com doenças irreversíveis, né? Mas não somente dessas pessoas. Nós podemos cuidar de pessoas em qualquer fase da vida delas, seja
criança, seja adulto jovem, seja um idoso, com câncer, com doenças cardíacas, com doenças renais, pulmonares, reumatológicas, enfim, pacientes internados em UTI por uma condição aguda, grave. Então, a gente cuida desses pacientes todos. Tem sofrimento, a gente entra para amenizar esse sofrimento, independente da possibilidade ou não de reversão da doença. Tem sofrimento no paciente com doença grave, o cuidado paliativo tem espaço para amenizar, né, para levar em consideração toda a história de vida daquele paciente para a gente construir um cuidado individualizado, né, que respeite as vontades, os valores, enfim, é mais ou menos isso. Então, no dia a dia da gente, existe sim uma prevalência, digamos assim, da gente cuidar mais de pessoas que de fato têm esses perfis mais conhecidos, né, de pacientes que estão já vivenciando sua terminalidade ou pacientes que estão com doenças já irreversíveis, muito avançadas, mas acontece isso de ser mais prevalente não porque o cuidado paliativo é feito somente para essas pessoas, mas porque equivocadamente as pessoas encaminham para a gente somente Apenas esses pacientes. esses pacientes, nesses momentos mais avançados, né? Por isso que se constrói um equívoco meio que generalizado entre a população que não é profissional de saúde, mas até mesmo com os profissionais de saúde, porque quando você olha, faz uma análise muito superficial, a gente acaba vendo que os cuidados paliativos estão restritos mesmo a esse perfil, né? Mas não, a ideia é que o cuidado paliativo seja introduzido o mais precocemente possível, porque a gente sabe, inclusive, baseados em estudos, né, em pesquisas, que o cuidado paliativo, quando iniciado precocemente, em paralelo com as outras especialidades, né, porque a introdução do cuidado paliativo não exclui o acompanhamento com o cardiologista, não exclui o acompanhamento com o intensivista, com onco, mas quando em paralelo, a gente já sabe que, além de prover uma melhora da qualidade de vida, o cuidado paliativo também aumenta a própria sobrevida, o tempo de vida daquela pessoa que está enfrentando aquela doença. Então, é extremamente importante que as pessoas reconheçam o que são os cuidados paliativos, por que eles estão indicados, né? E saber mesmo dos efeitos positivos que a gente já sabidamente tem comprovação por A mais B de que o cuidado paliativo traz. Então, tem sofrimento e uma doença grave, a gente tem um lugar ali para acompanhar esse paciente. Tem alguns mitos, né, que acontecem nesse período assim de compreensão, porque estamos indo aos pouquinhos nos espalhando e divulgando, mas as pessoas acham ainda muitas coisas, né, em relação, por exemplo, a cuidado paliativo ser sinônimo de eutanásia. Sim, Né? é muito comum, né? É muito frequente essa dúvida, ou essa confusão, digamos assim. Não, muito comum, porque eutanásia, pessoal, faço questão de reforçar aqui para vocês, é crime no Brasil, certo? Tem alguns países europeus, por exemplo, onde a eutanásia é legalizada, mas no Brasil é crime e a eutanásia não pode sequer ser considerada. Então, não entra nem no âmbito de discussão entre nós, profissionais técnicos e o paciente e família. Isso não é sequer considerado. Mas o que é eutanásia, então, para a gente poder diferenciar? A eutanásia, basicamente, é antecipar a morte do paciente. Então, é um paciente que enfrenta uma grave saúde, tem um diagnóstico difícil, e ele, por estar em intenso sofrimento, ele opta por receber uma medicação, por exemplo. Claro que é mais complexo do que isso, mas ele recebe uma medicação, por exemplo, e ele morre em decorrência da medicação. Isso é crime, ponto, não é feito aqui, não pode ser considerado. O cuidado paliativo é o contrário disso, não tem nada a ver com eutanásia. O cuidado paliativo é, como eu falei aqui agora, e acho que às vezes a gente é repetitivo, mas é importante que seja. O cuidado paliativo é sobre conforto e qualidade de vida. Os pacientes, possivelmente, né, vão vir a falecer em algum momento, mas em decorrência do próprio avanço da doença e não em decorrência da nossa conduta. A gente não vai antecipar, porque é crime, e a gente também não vai prolongar o sofrimento alheio, porque também é antiético. A gente vai permitir que o processo natural ocorra da forma como ele é, natural, né? Nem antes e nem depois, no tempo de cada um.
Pode ser um período curto, pode ser um período extremamente longo, né? Isso precisa ser muito individualizado, mas independente de ser curto, de ter poucos dias, poucos meses, anos pela frente, ou nenhuma previsibilidade, pode ter a vida toda ainda pela frente, 10 anos, 15, 20, que seja com conforto, que seja com qualidade de vida, que seja com dignidade. É isso que a gente quer. Perfeito, Rodrigo. O esclarecimento foi bem didático e eu acho que agora as pessoas não vão fazer mais essa confusão assim, a gente espera. E a gente está aqui também para ser uma ferramenta de informação, de chegar até você a informação que é necessária, se existem dúvidas, a gente está aqui para poder realmente esclarecer. E falar também do grande mote do cuidado paliativo e que é sinergicamente voltado à cultura e à missão da SOS Vida, que é cuidar das pessoas. Seja na sua finitude, seja no seu início de um tratamento ou durante o seu tratamento, a nossa missão aqui é prestar o melhor cuidado, o cuidado com segurança, com empatia, acima de qualquer coisa, e prestando o melhor serviço, né, a todo mundo que está envolvido aí nessa cadeia, nesse ecossistema, que para o home care especificamente é muito amplo, né? A gente trabalha com uma equipe vasta, uma equipe multidisciplinar, uma equipe altamente capacitada para todas as necessidades que o paciente venha a ter em seu domicílio, para que, de fato, a gente não cometa nada que fuja ao planejado. Né? Porque o home care, na verdade, a prestação do serviço em saúde, a gente não pode dizer seja bem-vindo e a gente também não pode dizer volte sempre. Mas o nosso papel é fazer com que essa experiência durante esse atendimento seja leve, confortável e tranquila. E eu acho que a SOS teve esse pioneirismo, mais uma vez, aqui eu não posso falar, deixar de ressaltar aqui a marca do selo de acreditação. A SOS é a primeira empresa do Norte e Nordeste em home care a ser acreditada pela Joint Commission International, que é o selo mais cobiçado no segmento, né, de certificações em saúde do mundo. E aqui a gente amplia não apenas ao home care, mas a SOS deu este passo de realizar uma certificação específica por este método também para o programa de cuidados paliativos, né? Um programa que já é bem maduro, a gente já tem 10 anos aproximadamente de lançamento e de maturidade, né, realmente, nessa prática. E eu queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, para as pessoas, como se dá essa estruturação do programa de cuidados paliativos dentro da SOS Vida? Pronto. Acho que falar sobre a JCI é algo fundamental para a gente estar reforçando, né, e também compartilhando com as pessoas que estão assistindo a gente realmente do esforço que a gente tem para manter a qualidade do nosso serviço. Quando a gente vai na definição de cuidados paliativos, ele fala da necessidade da gente prevenir, né, e tratar o sofrimento humano, ele usa a palavra impecável, né? É controlar os sintomas de forma impecável. É tratar a dor, tratar a falta de ar, tratar o enjoo, qualquer coisa que venha a trazer sofrimento e desconforto para aquele paciente, a ansiedade, né, a tristeza. Então, é para a gente fazer isso de forma impecável. E quando a gente é certificado, reconhecido por uma instituição, né, como a JCI, isso mostra que nós estamos nos mobilizando e fazendo realmente todas aquelas etapas que são bastante rigorosas, né, com muitos afazeres e, enfim, trazendo mesmo uma assistência de qualidade. Hoje, o paciente que entra na SOS Vida, né, e é assistido pelo programa de cuidados paliativos, vai receber o cuidado conforme as exigências, por exemplo, da JCI. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional, uma equipe especializada em cuidados paliativos, né? Então, todos nós temos formações específicas para conseguir atender esses pacientes, além da gente ter todo um fluxo estipulado já dentro da nossa empresa para que todo o funcionamento de atendimento e assistência para esse paciente seja um atendimento diferenciado. Porque se a gente entende que o cuidado paliativo exige um cuidado individualizado, a gente entende também que precisa existir fluxos, movimentações diferentes para esses pacientes também.
né, que têm demandas diferentes. Então, a gente tem um funcionamento que vai desde o momento em que a família entra em contato com a nossa central, por exemplo, no momento de uma intercorrência, até a toda a burocracia de farmácia, prescrição, envio de materiais, para que isso seja feito de forma mais segura, mais efetiva, mais ágil. Então, a gente tem movimentado tudo isso. E a gente vai sempre contar com a parceria dos médicos assistentes, das médicas assistentes, da equipe, né? Multidisciplinar que acompanha esse paciente também antes mesmo da internação em domicílio com o home care, contando sempre com esse apoio e a parceria da família, né? Porque é fundamental. A dinâmica de um home care não é uma dinâmica simples, é uma dinâmica complexa, e a gente não vai conseguir se a gente não tiver uma relação de confiança, de parceria, um vínculo bem estabelecido com os familiares, com o paciente e também com as equipes assistentes. Então, de forma prática, o paciente que chega até a gente e vai ser admitido pela equipe de cuidados paliativos, então vai entrar no programa de cuidados paliativos, vai receber de forma fixa a visita estipulada conforme acordado com a operadora de saúde, né? Das visitas médicas, quantas visitas médicas por mês ele vai receber, quantas visitas de enfermagem, de físio, de fono, de psicologia, da assistente social, enfim, vai receber toda essa assistência, além de ter o acesso a uma central 24 horas para ligar para a gente, pedir ajuda em situações de urgência e emergência, né? Em que a gente pode, a depender da demanda e da complexidade, prestar assistência a esses pacientes por telemonitoramento, através de chamada de vídeo, ou através da própria ligação, ou a depender da complexidade e da urgência, através da ida de uma equipe, né, com ambulância, na casa do paciente, para prestar todo o socorro, a assistência e assim estipular. E aí é importante dizer que no home care é um funcionamento de que a gente cuida de pacientes com complexidades clínicas altas, né? E a depender da complexidade, o modelo de assistência muda. Então, é possível que esse paciente esteja recebendo cuidado paliativo em casa, mas ainda numa complexidade menor, e aí ele vai ter um modelo de assistência, recebendo aquelas visitas esporádicas dos profissionais que a gente tem autorização do plano de saúde para encaminhar a casa do paciente, mas à medida que a doença pode vir avançando e a gente opte, se for o caso, né, se for isso alinhado com essa família, por manter esse paciente em domicílio, evitar novas hospitalizações, é possível que a gente aumente também a complexidade do modelo de assistência que a gente está prestando. Então, se ele piorar, por exemplo, ou se for um caso de paciente que esteja vivenciando o seu final de vida e tem esse desejo, né, de viver isso em casa, sem aquele ambiente hospitalar, sem restrições de visitas, e a gente quer manter esse paciente em casa para que ele viva isso de forma confortável ali. A gente aumenta também a complexidade. Então, esse paciente sai daquele modelo de que recebia visitas esporádicas, agendadas daqueles profissionais, mas quem cuidava o tempo integral ali era a família, para um modelo de assistência em que a gente encaminha um técnico ou uma técnica de enfermagem para ficar, por exemplo, 24 horas por dia ali, né? Com todas as medicações venosas, subcutâneas, enfim, que forem necessárias para dar o conforto e para tratar aquelas intercorrências, a infecção com antibiótico, enfim, para esses pacientes, mantendo alguém lá 24 horas por dia e nós, da central, monitorando esses pacientes diariamente, né, para que não tenha nenhum tipo enfim, insegurança assistencial mesmo. Então, a gente consegue ofertar essa complexidade alta de atendimento. Aí eu reforço aqui, pessoal, que tudo sempre precisa ser discutido com a família, mas também com a operadora de saúde, né? Mas a gente consegue ofertar esse nível de alta complexidade para esses pacientes, independente da fase de vida que eles estejam, independente da doença que ele tenha também por trás. Maravilha, Rodrigo. A gente até vivenciou recentemente algumas perdas de celebridades, de pessoas de renome nacional, até internacional, né? Como foi Pelé, Rita Lee, algumas pessoas que foram noticiadas até em cena de novela, onde houve uma explanação sobre o cuidado paliativo, em que uma personagem ela via a óbito em casa.
Então, eu pergunto para você, isso é possível com segurança? Isso a gente já sabe. Agora, o cuidado paliativo, ele é específico para pessoas idosas ou a gente atinge outras faixas etárias? Não, o cuidado paliativo é como eu disse, né? Tem sofrimento em uma doença grave, né? O sofrimento decorre do adoecimento grave, então tem espaço para a gente. Se esse paciente é criança, acontece, adulto, jovem ou um idoso, ele tem perfil para ser acompanhado. Recentemente, a gente teve em novela, né, alguns artistas que, enfim, foi divulgado que eles receberam assistência de cuidados paliativos em domicílio e vieram a falecer em domicílio, e isso é altamente possível da gente fazer. É claro que para ter segurança para isso, na maioria das vezes vai precisar de um suporte de home care, né? E na maioria das vezes a gente vai precisar daquele suporte com a complexidade maior, com um técnico em casa 24 horas, recebendo as medicações para dar o conforto, né? Uma medicação para dor, uma medicação para falta de ar, para enjoo, enfim, sintomas que podem acontecer nesse final de vida, mas é fundamental a presença de uma empresa que dê essa segurança, porque não são só os medicamentos, né? Não são só a cama, não é só o técnico de enfermagem, é uma equipe grande por trás e que dá o suporte para a família, porque a gente vê no nosso dia a dia que passar por isso, por mais que a gente tente amenizar o sofrimento, nunca é fácil, né? A gente estar diante da finitude de alguém que a gente ama não é uma situação simples, né? Não dá para a gente romantizar esse momento, né? Mas quando tem uma equipe por trás que dá um suporte, que pega na mão mesmo e assume a posição de eu vou trazer o conforto que essa pessoa precisa, isso dá um conforto também no coração de quem tá ali vivenciando. Porque as pessoas começam a refletir, quando estão diante disso, que na verdade o medo e a angústia que dá por viver isso é pela morte em si, mas é muito mais do que a morte. É o sofrimento que isso pode gerar. E quando você tem uma equipe que fala, olha, eu consigo amenizar esse sofrimento. A gente tem muita coisa o que fazer por esse paciente. Porque às vezes a gente ouve pacientes que têm condições em que a doença é irreversível, a gente ouve frases aí que são bem equivocadas, como por exemplo, não tem mais o que fazer por esse paciente. A gente sempre tem o que fazer, né? Às vezes não tem para aquela doença. Talvez para a doença não tenha mais tratamento que reverta. Mas para aquele ser humano que está ali adoecido, sempre tem o que fazer. Ainda que estejamos nos últimos segundos de vida dele. Então, a gente sempre vai ter o que fazer. Então, ter essa equipe por trás traz muita segurança, porque lidar com isso tudo sozinho é extremamente sofrido. E o conceito de cuidados paliativos por si só não abrange só o paciente. Abrange o cuidado e o acolhimento também dessa família. Então, é fundamental. Assim, eu não diria que é obrigatório o home care, porque eu estaria generalizando isso para todos os pacientes. Tem pacientes que acabam vivenciando a sua terminalidade sem sintomas, sem necessidade de nenhum medicamento, e aí acaba que muitas vezes não preenche nem os critérios técnicos para um home care, né? Mas muitas vezes o home care vai ser uma peça fundamental, porque vai ser a estrutura, a equipe, a segurança que essa família precisa para conseguir dar dignidade a essa pessoa, né? Não é todo mundo que quer falecer em casa. Sim. Mas para quem quer, para quem tem uma família que também tolere isso, né? O home care é uma peça fundamental, peça-chave para a gente conseguir fornecer tudo isso com segurança, efetividade, enfim, é isso. Excelente. Rodrigo, o ideal, eu acho que o melhor dos mundos é que o próprio indivíduo, o paciente, quando neste lugar de fala e numa condição de lucidez, possa decidir por qual condição de cuidado ele deseja, né? E às vezes isso não é possível. Então, quando o paciente não tem
esse lugar de decidir por si, como é que funciona esse processo decisório sobre abordagem de cuidados paliativos para um paciente que, devido à condição clínica dele, não responde mais por si? Eu queria também falar e destacar o papel da participação da família, não apenas nesses momentos decisórios, mas queria que você respondesse também, aproveitando o gancho da pergunta, mas como é que a família apoia esse processo da assistência durante todo esse tempo, durante esse processo de terminalidade do doente, onde na maioria das vezes a gente percebe perda de consciência, ou aumento do nível de dor, algumas situações que não são confortáveis aos olhos de quem não estão acostumados a viver essa realidade assistencial. Mas existe o outro lado. Então, a participação ativa da família nesse processo do cuidado e da terminalidade do paciente em home care no programa de cuidados paliativos. Pronto. Respondendo a sua primeira pergunta, né, de como a gente pode conduzir a entender se esse paciente é elegível ou não a cuidados paliativos, a ideia, na verdade, é que a gente sempre entenda os cuidados paliativos como algo que ele precisa ser natural. Assim como, um exemplo, um paciente que infartou precisa da assistência de uma equipe de cardiologia, um paciente que enfrenta uma doença grave, que essa doença ameaça a continuidade da vida e que gere sofrimento para esse paciente, precisa de uma abordagem paliativa também. Ainda que essa doença tenha muito tratamento possível, tenha até possibilidade de ter reversão, ainda que esse paciente esteja totalmente fora da condição de terminalidade, certo? Isso precisa ser entendido como algo natural. Então, é uma demanda que se dá naturalmente quando o paciente tem o diagnóstico. Para evitar esse tipo de conflito, né, porque muitas famílias que, enfim, não compreenderam exatamente o que são os cuidados paliativos, podem até trazer discursos e que, infelizmente, não é incomum ainda da gente ouvir de que a família não aceitou os cuidados paliativos. Toda vez, eu sempre converso isso com a equipe, especialmente com estudantes, né, que acompanham a gente. Toda vez que eu ouço alguém falar a família não aceitou cuidados paliativos, eu sempre penso que houve alguma falha na comunicação. Alguém não soube se expressar direito, porque com certeza a compreensão sobre cuidados paliativos está equivocada. Ou a pessoa passou por uma experiência muito ruim em relação a isso, ou a pessoa leu alguma coisa, viu alguma coisa na mídia de forma distorcida, ou realmente o profissional que estava ali trazendo a essa família, a esse paciente, de que ele precisa receber uma abordagem paliativa em paralelo com a equipe que ele já estava sendo assistido, essa comunicação pode ter sido truncada. Porque, veja, se o cuidado paliativo se resume, né, se a gente pudesse resumir em palavras, de trazer conforto, qualidade de vida e dignidade, quem é que não quer ter conforto, qualidade de vida e dignidade, especialmente, talvez seja o momento de maior vulnerabilidade nossa, no momento que a gente está adoecido, Sim. gravemente. Então, alguma comunicação foi errada. O que geralmente acontece nesses momentos, Fê, é porque dentro do cuidado paliativo, a gente tem o que a gente chama de construir um planejamento de cuidados. E aí, nesse planejamento de cuidados, a gente vai individualizar para aquele paciente o que tem ou não indicação, o que pode, o que não pode ser feito para ele em termos de tratamentos, em termos de intervenções, né? Enfim, da condução técnica mesmo do caso. Então, para alguns pacientes, a gente talvez possa construir com essa família e com esse paciente que a hospitalização não seja mais indicada, porque o home care consegue prestar toda a assistência para esse paciente. Para outros pacientes, a gente pode construir que sim, uma internação em UTI, numa eventual intercorrência, pode ser benéfica. Isso é muito individual. Para um paciente, uma medida invasiva, como a intubação, por exemplo, existem várias, mas uma intubação pode ser indicada, essa medida pode ser proporcional para aquele paciente. E para o outro paciente,
pode ser desproporcional e por isso a gente não deve submeter o paciente a essa medida. Mas as pessoas confundem cuidado paliativo a essas caixinhas de que todo paciente que recebe cuidados paliativos é um paciente que não vai mais para a UTI, é um paciente que não vai mais receber nenhum tipo de medida invasiva, é um paciente que está sentenciado a morrer. E não é isso, né? Então, o equívoco, na verdade, da comunicação está aí. Geralmente, quando as famílias falam não aceito cuidados paliativos, é porque a impressão dela é que cuidados paliativos significa jogar toalha, de que cuidados paliativos significa negligência. E se alguém estiver fazendo cuidados paliativos assim, essa pessoa está fazendo completamente errado. Isso não é cuidado paliativo, isso é negligência, né? Isso é um erro do profissional gravíssimo. Mas não é para significar isso, porque definitivamente não é. Então, o cuidado paliativo é conforto, qualidade de vida e dignidade. Se esse conforto vai ser atingido fazendo tratamento X ou contraindicando o tratamento Y, isso aí é muito individual. Vai ser para cada paciente. Especialmente em cuidados paliativos, não dá mesmo. Tem que ser individualizado. Você tem que sentar com esse paciente, sentar com essa família, para a gente construir, de fato, juntos, né? Dividindo essas deliberações, compartilhando um com o outro, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, para a gente pensar no conforto, na dignidade, na qualidade de vida que esse paciente merece e precisa. Então, o equívoco está aí, nessa compreensão mesmo totalmente distorcida de que o cuidado paliativo significa não tratar mais absolutamente nada. Abrir mão deste cuidado, e que não é, né? E que não é. Até de maneira contrária, onde a gente utiliza o maior número de recursos, Sim. falando inclusive dessa população, que é uma população que demanda bastante, é um familiar que também demanda bastante emocionalmente e de informações acerca até da própria clínica do paciente, e que a gente está presente dentro da casa e trocando não só com a família, às vezes o próprio paciente, mas essa equipe que também está na retaguarda. Então, existe um médico assistente que a família deseja manter a participação desse médico até o final. E a gente troca com esses profissionais também. Então, a comunicação é extramuros, né? Com certeza. SOS. E aí, quando você fala em protocolo, e eu sou uma pessoa assim que sou entusiasta do processo de acreditação, né? Por ter vivido ele na prática. E eu me recordo até do programa de cuidados paliativos, enquanto protocolo escrito, e que o objetivo maior é prestar um atendimento individualizado. Então, apesar de ser um protocolo, porque isso carrega a necessidade de algumas parametrizações, quando a gente utiliza medicamentos de alta vigilância, medicamentos controlados, existem mecanismos para controle dessa segurança que precisam ser protocolizados, mas o cuidado, ele não é. O cuidado, ele é individualizado. E isso é o mais bacana, né? A individualização desse cuidado, ele precisa ser tomado como importante, levado em consideração, não só para o paciente de cuidado paliativo, mas para todo e qualquer paciente. Sim, sem dúvidas. Né? E até complementando o que você trouxe, e esse paciente, quando ele está, pelo próprio adoecimento, não está mais em condições de se expressar, seja porque o nível de consciência está muito reduzido, ou porque cognitivamente ele não tem mais uma orientação, né? Mas a ideia é que para que a gente tenha muita segurança disso, se converse sobre o cuidado paliativo, se converse sobre esse planejamento do cuidado precocemente, desde o diagnóstico, para que a gente possa envolver o paciente nas decisões, para que o paciente possa dizer exatamente o que é que faz sentido para ele, o que é que não faz, o que é que ele gostaria que fizessem com ele no momento em que ele não esteja mais em condições de se expressar. Porque, assim, a autonomia do paciente é um direito. E nós, profissionais, temos o dever de respeitá-la, né? Então, é importante que a gente converse sobre isso. Eu não tenho como saber o que o paciente quer sem perguntar. O restante é suposição, né? Então, preciso perguntar a esse paciente. Essa comunicação não é simples, claro, mas é uma comunicação necessária. Você não precisa fazer tudo numa única consulta, mas você tem que ter isso como um planejamento para você construir aos pouquinhos, para que você possa conhecer aquele paciente, conhecer a biografia, né, dele, conhecer a história de vida, para, enfim, trazer mesmo sentido
para o que você está construindo de cuidado. Então, para evitar isso, tem que ser sempre conversado precocemente. É claro que existem situações em que muitas vezes a doença tem um avanço muito rápido, que o paciente fica nessas condições de não conseguir se manifestar muito rápido e às vezes não deu tempo da equipe conversar exatamente sobre isso, né? Porque isso se chama, inclusive, diretivas antecipadas de vontade, né? Que essas vontades manifestadas pelo paciente do que ele quer ou que não quer que seja feito com ele no momento em que ele não tenha mais condições de se expressar. Mas se for essa outra situação de ser muito rápido e aí não tenho mais como falar com esse paciente, a família é a responsável legal, né? A gente precisa aí analisar como é essa dinâmica familiar para entender quem é a liderança familiar, quem é o responsável legal, e a gente vai construir esse plano de cuidados com a família. Claro, sempre tentando levar os valores do paciente em consideração. Por isso que é extremamente importante ter participação da família. Como você trouxe aí na segunda pergunta, sem a participação da família, não tem como. Porque, veja, às vezes eu estou atendendo um paciente que eu não conhecia antes. Se eu cuidar desse paciente, e aí às vezes esse paciente não tem mais condição de nível de consciência mesmo para conversar comigo, se eu não converso com a família, o meu cuidado para esse paciente vai ser levando em consideração os meus valores, o meu Rodrigo. E quando, na verdade, tem que ser os valores dele. Se eu não tenho a família ali para conversar comigo, para me dizer como que era essa pessoa, né? O que ele conversava sobre isso? Como que ele discutia sobre finitude? Como ele discutia de qual vida faz sentido para ele? Se eu não souber disso, eu vou tratar o paciente de acordo com os meus valores. E não é isso que a gente quer para o cuidado paliativo. Os valores do paciente precisam ser levados em consideração prioritariamente. Então, no home care especialmente, né? Se a gente não tiver uma relação de parceria com a família, um vínculo muito bem estabelecido, vira um cenário de insegurança. Então, a gente precisa envolver a família para que divida com a gente mesmo essa jornada. Porque é uma jornada complexa, é uma jornada difícil, mas é uma jornada possível de ser vivida com qualidade. Muito bom. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho, de maneira resumida, nos benefícios para todas essas partes envolvidas. Então, a gente pode elencar aqui o principal sujeito, né, deste cuidado, que é o paciente, e aí eu estendo à família. Quais são os benefícios que o cuidado domiciliar, especialmente os cuidados prestados dentro do programa de cuidados paliativos para o paciente e família, quais são esses benefícios? Assim como para a operadora de saúde, que é o agente financiador desse cuidado, a gente fala aqui da saúde suplementar especificamente, mas aqui esses benefícios eles se estendem independente do modelo de prestação de serviço. E para o hospital, que é um grande parceiro, principalmente do home care, na grandiosa maioria das vezes esse paciente ele vem oriundo do hospital, mas não é exclusivo o atendimento domiciliar, ele não parte desse pressuposto apenas, a gente consegue internar pacientes até mesmo em cuidados paliativos, direto do seu próprio domicílio, mas aí eu queria trazer esse ponto de vista também, qual é o benefício para o hospital e para nós, enquanto profissionais de saúde, para toda a equipe que cuida desse paciente, né? Então, juntos, vamos aqui elencar quais são esses benefícios para essas partes envolvidas no processo. Perfeito. Para o paciente, né? Principalmente, acho que é o foco, né? Da nossa discussão, do nosso cuidado, é realmente receber uma assistência mais humanizada, receber uma assistência cuidadosa e que traga a ele o conforto que ele precisa durante esse momento difícil da vida dele, talvez o momento mais difícil que esse paciente já enfrentou. Para a família, é a segurança de que eles não vão passar por isso sozinhos, né? Que eles vão ter alguém para contar, literalmente. A gente está ali 24 horas por dia à disposição para ajudar essas famílias. Então, acho que é o principal ganho. Em termos de hospital e as operadoras de saúde, eu acho que é a sustentabilidade. E aí que eu faço questão de reforçar,
porque tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque é natural que algumas abordagens, né, reduzam, no fim das contas, alguns custos envolvidos em todo o processo. Então, é muito evidente que uma internação, por exemplo, em domicílio, é uma internação menos custosa do que uma internação no ambiente de UTI. Nunca, em hipótese alguma, o cuidado paliativo deve ser indicado com o objetivo de reduzir custos. Isso é criminoso, assim, isso é antiético, completamente errado. Isso não pode ser o objetivo nunca. Ao mesmo tempo que é um fato, reduz os custos, né? No geral. Tem pacientes que, obviamente, não, que os custos podem ser até maiores do que no ambiente de UTI, por exemplo, mas, no geral, quando a gente pega a média, os custos acabam sendo menores, como consequência, e nunca como objetivo. E isso gera uma sustentabilidade, até do ponto de vista coletivo, né? Por que não? De sustentabilidade, de ter um leito disponível em hospital para um paciente que esteja esperando a vaga porque precisa daquele momento, enquanto o paciente pode estar num leito do domicílio recebendo o antibiótico venoso, o oxigênio, o técnico de enfermagem 24 horas lá, recebendo hidratação, os medicamentos de uso crônico, né? Então, é a sustentabilidade mesmo do que isso significa em todas as camadas mais profundas aí do que a gente entende como, do ponto de vista individual e coletivo mesmo, dessa relação operadora de saúde, instituições de saúde e também a família, né? Que está ali pagando o plano. E no final das contas, se a gente não tem sustentabilidade nisso, naturalmente a consequência cai pro indivíduo que está ali arcando com a operadora de saúde. Então a gente precisa ser sustentável. Mas eu faço questão de reforçar isso. Mundialmente, né, não é só no Brasil, no mundo todo a gente tem dados de que cuidados paliativos reduzem o custo e é mais sustentável para uma rede de saúde e uma sustentabilidade não só financeira, tá? Uma sustentabilidade de todos os aspectos possíveis, de saúde mesmo, de qualidade de vida, de maior sobrevida, melhor resposta ao tratamento e tudo isso. E é isso, só reforçando que isso nunca pode ser o objetivo, mas é um dado, um fato no mundo todo, né? De que isso é sustentável para as operadoras, para as instituições e para os usuários. Isso aí. Rodrigo, eu queria ouvir de você, então, uma palavra final, se você pudesse falar de maneira tão generosa como é a habitual sua, inclusive, mas honesta também como é, para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Qual seria a mensagem que você tem a passar sobre os cuidados paliativos, sobre o home care, sobre tudo isso aqui que a gente trocou durante essa tarde? O que é que você poderia falar para a gente? O mais básico de tudo, que é o que são os cuidados paliativos. Eu espero muito que as pessoas desconstruam essa imagem na cabeça de que cuidados paliativos tem relação com a sentença de morte, com a negligência, porque é totalmente o oposto do que nós nos propomos a fazer e que de fato fazemos, né? E queria me colocar à disposição para que as pessoas, se tiverem qualquer dúvida, que possam acessar a gente costuma ser bem disponível para, enfim, marcar momentos em que a gente possa apresentar o nosso programa, seja para possíveis usuários ou as famílias desses usuários, instituições, operadoras de saúde. Estamos abertos a ter esses momentos para a gente conseguir esclarecer, porque é lógico que no podcast a gente não vai conseguir elencar todas as dúvidas possíveis, né, envolvendo um assunto tão complexo, tão denso, mas a gente está à disposição. O nosso programa é um programa grande, que tem mais de 10 anos no mercado, então a gente tem experiência, a gente tem uma equipe especializada, então a gente mesmo fica à disposição. Reforço aqui que o que a Fernanda acabou de falar,
que nós não atendemos somente pacientes que estão vindo da deshospitalização, né? Não só aqueles pacientes que acabaram de sair do hospital, estão saindo da UTI, da enfermaria, do quarto, mas pacientes que estão vindo de casa, né? Estão em casa e a gente chega para manter esse paciente em domicílio com o cuidado que ele precisa. Para isso, acho que vale a pena até a gente falar um pouquinho de como é que é o fluxo para que esses pacientes cheguem até a gente, que basta, na verdade, um relatório do médico ou médica assistente pedindo a assistência em home care, especificando se precisa de uma abordagem de cuidados paliativos, né, ou não, que a gente recebe esses pacientes. Claro que antes disso precisa passar pelo crivo da operadora de saúde, né? Esse relatório é enviado, se for através do hospital, o próprio hospital encaminha para a operadora de saúde. Se for através do domicílio, a própria família encaminha para a operadora de saúde. Mas sempre tem que partir de um relatório, né? Precisa ter o relatório explicando exatamente o que o paciente tem naquele momento, a condição atual, o que o paciente precisa de oxigênio, precisa de antibiótico na veia, precisa de hidratação, precisa de um medicamento de dor, o que esse paciente precisa, qual a condição dele, é um paciente que a família está organizada para isso, é um paciente que já tem esse alinhamento prévio, está todo mundo compreendendo o que são os cuidados paliativos, porque a ideia nossa não é ser impositivo, né? A ideia nossa é que todo mundo se sinta à vontade. Não adianta eu tratar o paciente de forma impositiva, porque isso vai gerar insegurança e sofrimento, que é o que a gente, não quer. Então, precisa haver essa organização com a família, mas o que eu posso dizer é que nós estamos abertos a essa conversa, nós temos uma equipe pronta para atender esses pacientes e toda a sua família e sempre mantendo uma relação muito próxima com as equipes assistentes. Estamos em constante contato com o oncologista, com o cardiologista, com o geriatra, enfim, com os físios assistentes, porque às vezes, mesmo com os nossos físios ou fonos, a família tem outros profissionais também envolvidos, então a gente também está em contato com eles sempre. Então, é isso. Nós somos uma rede bem conectada, todos em prol do cuidado do paciente. É isso aí. Então, é um cuidado legitimado, é um olhar somado, como o Rodrigo falou, não é um olhar direcionado apenas pelos profissionais da SOS, mas por todos aqueles que estão envolvidos no processo do cuidado desse paciente, com o objetivo único e exclusivo de tornar essa experiência mais leve, mais segura, e que o desfecho, seja ele qual for, né, seja a finitude ou a própria alta, ou uma transição do cuidado, ela ocorra da maneira como deve ser. Então, tranquila, segura, coerente e legítima, né? Eu agradeço mais uma vez a Dr. Rodrigo, você é um querido. Foi um prazer iniciar o nosso primeiro podcast aqui da SOS Vida, com o programa de cuidados paliativos, que é um programa, mais uma vez falando, bem estruturado, robusto, maduro, que tem indicadores muito estruturados e consolidados também, que demonstram que a gente está no caminho certo, que é atender as pessoas com dignidade, na sua narrativa, na narrativa da família, levando em consideração os seus desejos, as suas vontades, desde que elas não comprometam a segurança assistencial, que para a gente é um valor, né? A segurança é, de fato, um valor. E aqui a gente encerra e agradece a vocês e esperem novidades. Em breve teremos mais podcasts. Um abraço para vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Fê. Obrigada, Rô.